Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Leonardo Neto, eu sou editor do Publish News, e a gente começa agora o 18º episódio do Collab Publish News. Essa série que a gente, ao longo desses últimos meses, tem trazido soluções do próprio mercado para apresentar soluções para que editoras, livreiros, distribuidores, autores consigam passar por esse período de pandemia minimizando os efeitos dela nos seus negócios. Hoje eu estou aqui comigo a Raíssa Pena, que é diretora de publicações do Catarse. Raíssa é a segunda vez que ela participa conosco aqui no Collab. Obrigado, Raíssa. E também Felipe Castilho, que é autor e editor, e é um dos membros do corpo da campanha Mais Livros, é um fundo de apoio a editores, livreiros e autores independentes. Que é capitaneado pelo Catarse, então a Raíssa vai poder falar isso com mais propriedade. Super obrigado, Raíssa e Felipe, por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. As pessoas já vão entrando aí, eu já vi que tem 9 pessoas nos assistindo por enquanto. Esse número cresce, hein, Felipe? E eu queria, então, que a gente começasse conversando um pouquinho sobre vocês, assim, como é que vocês estão lidando, porque é uma forma de as pessoas irem chegando, inclusive, né? De como é que vocês estão lidando com essa pandemia, vocês estão trabalhando de casa, eu sei que Raíssa mora num lugar fantástico, como é que está a vida, como é que está a rotina por aí? Então, eu moro num lugar fantástico, tem até um cachorro latindo ao fundo, não sei se vocês estão tendo o privilégio de ouvir esse cachorro. Eu não sabia se era a minha cabeça ou se era um de vocês, assim, mas é que... Não, esses animais, assim, místicos de floresta, né, cachorros e tal. Mas eu moro numa região rural, assim, fica meia hora de Belo Horizonte, mas é uma região bem gostosa. E trabalho já remotamente há mais de 3 anos, né, então, assim, na prática, quando começou a pandemia, trabalho remoto de todo mundo, assim, na prática minha vida não mudou tanto, mas uma coisa é a gente não precisar sair de casa, outra coisa é não poder, né, então tem todo um fator psicológico que fica um pouco pesado, a gente vai tentando lidar, assim, então todo mundo no Catarse já está muito acostumado a trabalhar e conversar remotamente, então a gente tem lidado bem. E você, Filipinho, como é que tá a rotina nova aí? Que já nem é tão nova assim, né? Isolamento eu sempre fiz, né, assim. Só que é isso que a Raíssa falou, quando a gente não tem a opção disso, é bem mais complicado, né. Eu acho que o externo, no início, estava me afetando bastante, essa coisa, toda essa pressão de as notícias ruins o tempo inteiro, batendo aqui, a gente parece que vai entrando no isolamento do isolamento, mas aí eu acho que eu estou numa parte agora que eu aprendi a lidar um pouco com isso, né? Continua o desespero pelos próximos, continua eu acho que esse senso de urgência e de ficar pensando em saída para um monte de coisa, até por isso eu acho que pessoas assim, que nem todos nós aqui nos conectamos, né? A gente está sempre pensando em o que vai ser daqui em diante e tal. Mas eu acho que eu encontrei uma maneira de traduzir isso, eu tô no isolamento do isolamento, então eu acabei me fechando muito mais em trabalho, tudo que às vezes é perigoso, né, a gente começa a trabalhar demais sem ter um ciclo definido, né, então eu tô lidando com isso, focando bastante em trabalho, mas tendo que, de quando em quando, lembrar de me cuidar também, né, então... Faz bem. Faz tipo... E hoje eu coloquei amarelo, né? Assim, não sei, mas perdi o... E eu hoje, que sempre estou de preto, resolvi colocar amarelo, porque a gente vai falar de dinheiro. E amarelo aqui, dizem que é mostarda, amarelo. Um touro. Touro, Inxalá. Aí, eu queria que você nos contasse como é que surgiu a ideia de vocês montarem essa equipe para levantar esse fundo, né? E quais são os objetivos do Mais Livros? Pois é, assim, para variar, aqui no Catarse esse projeto envolveu muitas cabeças juntas aí. Como o Castilho falou, né, a gente está quebrando cabeça há muitos meses, assim, desde que começou essas conversas todas sobre pandemia e como que a pandemia está afetando cada grupo criativo. No Catarse a gente tem uma relação muito especial com a comunidade de publicações, né, desde que o Catarse foi fundado em 2011, as pessoas que fazem livros, quadrinhos, tudo que é editorial, jornalismo,
essas pessoas apostaram no Catarse lá no começo, gente, até hoje, assim. É uma comunidade que a gente... Olha, mais cachorro, gente. Mas é uma comunidade que está com a gente desde o começo, e nos últimos anos a gente estreitou mais laços, né? Eu acho que tem também com o contexto do mercado editorial, que começou a buscar alternativas. Então, é uma comunidade que a gente está olhando muito de perto, a gente está sempre muito preocupado em como a gente pode desenvolver junto, trabalhar junto. Então, lá no finalzinho de março, comecinho de abril, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer. E como eu sempre estou conversando com muita gente do mercado, eu vi que todo mundo também, em suas casas, nas suas empresas, quebrando cabeça também, pensando o que a gente vai fazer, vamos juntar uma grana, uma campanha, vamos tentar descontos coletivos, não sei. Então eu falei assim, gente, em vez de pensar todo mundo separado, vamos pensar junto, vamos juntar aqui e tentar criar uma solução. Então, Raquel Menezes, da Libra, é uma pessoa que estava quebrando cabeça com isso, Thalita Camargo estava querendo fazer as livrarias, então nós resolvemos desenhar uma coisa que contemplasse da forma mais possível o mercado e tentasse oferecer soluções ali. Então, a gente chegou nesse formato hoje, que é o Mais Livros, que é um fundo que vai unir recursos de pessoas jurídicas, né, de empresas e de pessoas físicas, para beneficiar 3 categorias do mercado: autores, editoras, livrarias independentes. Então, esse processo começou ali no comecinho de abril e desembocou a campanha de crowdfunding que nessa quarta-feira, dia 15. Então, foi o jeito que a gente conseguiu toda essa nossa vontade de ajudar o mercado e as expertises de cada um ali. Então... Desculpa. Pode falar. E vocês lançaram a campanha já com um dinheiro no fundo importante, né? 430 mil praticamente arrecadados já no início da campanha. Ela já entra no ar com 430 mil reais. E isso veio de empresas, né? Você quer citar quais foram os patrocinadores, os apoiadores master dessa campanha? Posso sim. Isso foi, como a gente está vivendo um contexto muito inédito, a gente teve que criar uma solução inédita também, né? Então, é a primeira vez que a Catarse correaliza uma campanha. Então, a gente pensou assim, poxa, a gente está num contexto extraordinário, inédito, ninguém sabe muito o que fazer. Todo mundo, todos os agentes do livro que puderem participar, a gente vai contar, sim, com eles. Então, a gente começou uma série de conversas com empresas também, referências ou que orbitam ali o ecossistema do livro. As negociações começaram há muitos meses, né, como eu falei com vocês ali, por volta de abril e maio eu já estava conversando com todo mundo. E a gente tem fechados já como parceiros do Mais Livros, que juntos resultaram, né, numa doação de 429 mil reais. A gente tem a Amazon Conduto, a Editora Wish, Storytel, Tag, a Aberst, as editoras Antofágica, Companhia das Letras, Jambô, LC, uma agência de assessoria de comunicação, a Feusberg, um escritório de advocacia, e o canal Valer um Livro, da Tati Leite. Então, são todas essas marcas que toparam entrar com a gente já de cara. E é isso, né? Assim, é uma solução customizada, pensada muito, dedicada a esse contexto único, né? Então, até abrindo um pouco de bastidores aqui para vocês, quando a gente começou a fazer a lista de quem seriam essas empresas que a gente ia abordar, a gente pensou assim, será que a gente vai falar com fulano, a gente vai falar com o concorrente do fulano? Cara, vamos, é um cenário fora do comum, assim, então se empresas, se marcas não se dispuserem a trabalhar juntas nesse cenário de caos, em que momento elas fariam isso novamente, sabe? Então, assim, a gente não se preocupou muito com isso, então a gente ficou muito feliz quando viu várias marcas topando, embarcando mesmo na ideia, e doando o que elas pudessem. Algumas entraram com dinheiro, outras entraram com isso, algumas entraram com as duas. Então, tem sido um resultado muito feliz, muito fértil. E hoje mesmo a gente fechou uma nova marca parceira, que é o Pagar.me, é o nosso meio de pagamento, que a gente Catarse há muito tempo, e é um parceiro nosso que também topou entrar nessa. Então, é isso, a gente está agora a gente começou a campanha com esse valor já arrecadado com parceiros, estamos recebendo ainda propostas de marcas,
E a partir desde quarta-feira, né, com a aberta, a gente está nesse esforço também de atrair pessoas físicas. Então, a campanha que começou em 2 dias, a gente já tem 350 apoiadores, pessoas físicas, né, indivíduos, assim. Então, já é uma marca muito, muito importante para a gente também e um indicador de que as pessoas estão embarcando na campanha também. E, Felipe, você está sendo, você participa desse membro, você é membro desse conselho que vai julgar esses beneficiários, né? Porque, enfim, só explicando, editores, livrarias e autores independentes, eles podem se inscrever, não é isso, Raíssa? Isso. E aí vai ter um corpo de como é que você está chamando isso? Qual que é o nome? Corpo, o nome é chiquérrimo. Como é? Deu uma Corpo cortada. Técnico. Corpo técnico. E o Felipe faz parte do corpo técnico da categoria Autores Independentes. O que é que vocês vão avaliar na seleção desses beneficiários, Felipe? Quais são os critérios? Na minha categoria, a outra parte do corpo, o corpo técnico, eu acho muito interessante. Eu sou um corpo magro que faz parte do corpo técnico junto com a Alessandra Ruiz e a Cláudia Lemes. Muito prazer, inclusive, fazer isso com as duas. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente olhar, que é como que os inscritos, né, como beneficiários, eles vão fazer esse dinheiro rodar a cadeia do mercado, sabe? Como que eles vão botar para jogo isso, né? É uma forma... a gente sabe que R$2.000 não resolve a vida de ninguém profissionalmente, ou pelo menos, mas ele pode ser um start para alguma coisa, ele pode ser uma maneira de fazer funcionar essa cadeia. Não tem como a gente falar, eu acho que, sobrepujar uma situação dessa sem ser de maneira coletiva. O Catarse é algo que sempre que é feito, ele é construído em cima dessa ideia, né? Eu acho que qualquer campanha de Catarse, ela não existe sem esse esforço coletivo, ele é baseado nisso, só que é sobre financiamento coletivo, mas a gente está falando aqui agora também de funcionar como uma corrente contínua, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente mais vai prestar atenção é de que maneira esses beneficiários eles vão fazer continuar funcionando, sabe? Assim, quem mais eles vão envolver, não se trata só dessa pessoa. É claro que, eu falando aqui como autor, e quando a gente está aqui tentando sobreviver de literatura e sobreviver do que a gente escreve, um monte de coisa entra, né, em jogo, que é você palestrar sobre isso, que é você pegar serviços, cada um trabalha numa área, ou como revisão, como leitor crítico, editando, como freela e tal. E assim, tudo isso, né, acaba formando o nosso... a gente vai fazendo nosso orçamento do mês, do semestre, do ano, pensando em todos esses serviços que a gente pode oferecer e que a gente recebe dos outros. E em tempos normais, por exemplo, quando se acontece de algum evento atrasar um pagamento de uma feira que você participou, de uma palestra que você deu, a gente sabe como isso faz diferença no mês. E eu acho que muito para a gente poder trabalhar, para a gente poder produzir e fazer arte, e escrever, e desenhar, enfim, eu acho que grande parte disso é a gente ter o fator externo garantido. Quando a gente sabe que o aluguel tá pago, a conta de luz está ali, a internet que a gente usa para escrever, o site que a gente hospeda o nosso trabalho. Eu estou falando isso, mas eu nem tenho site, mas é uma forma muito profissional de vocês colocar no mercado, ter um site sobre o seu trabalho, sobre os seus serviços. Quando isso está garantido, você produz melhor, né? Você garante o seu... você sabe que nesse mês o aluguel está pago, que no próximo também, e que tudo o que você precisa de matéria-prima para poder escrever está ali garantido. Então, isso é um fator importante, mas também eu acho que as pessoas podem atentar em coisas do tipo, autores independentes, eles não é porque o livro é independente, eu acho que todo mundo que está levando a sério isso, ou então buscando saber mais, o autor independente, ele não pula processos editoriais, ele precisa também de uma revisão, de uma edição, de uma leitura crítica. E é uma maneira de desse dinheiro tá ali para você fazer uma capa
que é a tua apresentação do projeto, o teu cartão de visitas, mesmo se você vai publicar em KDP, publicar independentemente, você tem que ter você tem que envolver mais gente. Por mais que você seja bom em várias coisas, não, porque meu livro já sai revisado. Mentira, você tem que se afastar do teu texto, você tem que contratar um revisor, você tem que contratar um editor. Mas eu também sou designer, vou fazer capa. Você pode fazer sua capa, mas você também pode focar em outras coisas e chamar alguém para fazer capa, e nisso você está fazendo o mercado girar, a roda girar. Trazer mais gente. Então, eu acho que uma grande coisa que vai contar nessa hora da gente avaliar estamos envolvendo mais pessoas nisso? Ou isso está morrendo em mim? Então, tem que partir de mim para o próximo, né? Então, parece que é pouco nesse momento, mas é uma grana que desafoga, é uma grana que faz chegar serviço nas outras pessoas também, vai envolver mais gente. Eu acho que isso é uma coisa que conta muito. Então, na hora de se inscrever, o beneficiário ele tem que apresentar um plano de trabalho, o que ele vai fazer com esse dinheiro, então. Assim, objetivamente, né, para autores, livrarias e editoras, a gente tem uma série de critérios objetivos e outros um pouco mais abertos, né? Então, para autores, por exemplo, a gente pede que sejam autores que tenham tido alguma publicação nos últimos 12 meses, né, que tenham se lançado aí no mercado há pelo menos um ano, faturamento com o teto de R$81 mil, a gente usou o teto do MEI, porque é uma modalidade bastante comum para autores independentes, mas tem os outros critérios que a gente pede nessa primeira fase, né, que são exatamente esse plano, ou pelo menos uma previsão, como você pretende usar os benefícios. Uma coisa importante, assim, que para mim é um dos ganhadores desse fundo, e eu acredito que vocês vão concordar, é que as pessoas, os agentes contemplados, quem for beneficiado ali pelo fundo, ele vai receber coisas que são até difíceis de valorar, né? A gente vai ter o repasse, né, uma doação de R$2 mil para autores e de R$5 mil para editoras e livrarias, mas a gente também vai ter serviços de marcas parceiras. Então, já tem garantido hoje, quem for beneficiado, um espaço gratuito de publi no canal da Tati Leite, que é uma coisa, assim, super difícil de valorar, né, assim, o que um autor independente, o que uma editora pode com esse tipo de espaço, com esse tipo de rede, a gente pode até supor, mas é bem difícil de prever o quão valioso isso é. E a gente ainda está em negociação com alguns outros serviços de parceiros que vão engordar esse caldo aí do que vai ser o benefício do contemplado, do beneficiário, a gente chama. Então, essa, para mim, é uma das coisas mais importantes, está dando mais orgulho da gente estar com esse projeto no ar, que a gente sabe o tanto que é importante pagar boleto, todo mundo precisa pagar um boleto, né, uma conta de luz, um parceiro, um fornecedor, um profissional, uma gráfica, isso é importante também, isso é emergente, e cada profissional, cada dono de marca sabe quais são suas prioridades ali, né, então, mas a gente bateu muito a cabeça, porque a gente pensou assim, poxa, a gente está vendo o esforço, e são tantos profissionais, tantas marcas que estão juntas, que a gente não queria só pessoas a pagar a conta, a gente queria que esse fundo tivesse um impacto maior, sabe, uma espécie de legado mesmo, assim, nessa loucura de pandemia. Então, por isso que a gente está envolvendo tantos parceiros, tantos serviços, porque essa formação de rede, ela é muito valiosa, né, assim, Castilho vai saber falar melhor disso, assim, mas o valor de um autor independente, quando ele consegue se aliar a algum parceiro, de divulgação, de fornecedor mesmo, né, como que as pessoas conseguem se estruturando e se profissionalizando quando elas têm, além da tranquilidade dos boletos pagos, conexões bem feitas, né, então, o mínimo, assim, o mínimo que as pessoas já podem ganhar disso tudo é pegar a listinha ali dos 9 jurados, que são 9, que é um timaço ali de 9 profissionais do mercado, e seguir todo mundo em redes sociais, ver o que as pessoas fazem, aprender, né, ver a prática de editoras que estão ali concorrendo. Então, essa formação de rede, assim, para mim, é muito importante e tão ou mais valiosa que dinheiro na conta, que também é muito bom, a gente sabe. Nos termos e condições de uso do fundo, né, vocês fazem algumas sugestões aí, como transformar o catálogo em e-book, o audiobook, investir em ações isso pensando em editoras, né, e livrarias, investir em ações de marketing, abertura de loja online própria,
pagamento de fornecedores e salários, doação de exemplares a bibliotecas comunitárias e escolas públicas, ou ações de incentivo à leitura e liberação de vouchers de descontos. Então, só dizendo que não é um dinheiro que vai chegar e necessariamente vai ficar solto, né? Ele está amarrado a um propósito, né? Acho isso super interessante. Claro que, assim, novamente, são sugestões, né? Eu acho que é muito importante que cada profissional e cada marca, cada editora, cada livraria tenha domínio ali que precisa de prioridades do uso desse dinheiro, mas a gente quer muito incentivar essas ações de inovação, de estratégia e de criação de laços mesmo dentro do mercado, porque o que a gente pensou, assim, foi que, todo mundo paga os boletos, aí eles voltam para a situação pré-pandemia, que a gente sabe que também não era maravilhosa, né? Então, assim, de que vai adiantar toda essa movimentação, toda essa energia de todo mundo, assim, nesses meses de trabalho, para a gente só continuar girando uma roda que talvez não estava funcionando bem, assim. Então, a gente vai a outras práticas mesmo, e inclusive para autores, recebendo inscrição, né, as inscrições para ser contempladas, elas começaram junto com o fundo, dia 15, e elas ficam abertas até dia 31 de julho. Então, a inscrição, o formulário de inscrição está lá na página de campanha, catarse.me/mais-livros. Todas as informações estão lá, o edital completo, com todos os detalhes. Mas eu queria passar a bola para o Castilho, assim, porque ele tem umas ideias bem legais de como esse fundo pode ajudar os autores, né? Então, o que eles podem fazer com essa grana? Claro que R$2.000, novamente, né? Não é uma coisa que muda jogo, mas é uma coisa que pode te dar um respiro e também ser uma fagulha ali para práticas, né? Sim. Tem alguma sugestão aí, Felipe? Eu acho que é um pouco daquilo que eu estava falando antes, de como... eu acho que eu posso... Isso você pode encaixar em qualquer uma das categorias, é claro que eu vou focar na parte como autor, mas para se ganhar R$2.000 limpo, tirando as despesas, ganhar R$5.000 limpo com venda de livro, por exemplo, ou ganhar R$2.000 no caso dos autores, quanto de livro você tem que vender? Né? Então, quanto de livro, quanto de acesso você tem que ter ali no teu livro, no Unlimited, ou quantos você tem que vender para chegar nesse valor? Então, você ter esse valor para injetar ali no seu planejamento já limpo, de um jeito, já faz uma grande diferença. Mas eu acho que tem muitas coisas a se considerar que são serviços editoriais, como eu já comentei, né? Revisão, diagramação, capa, leitura crítica, que é uma coisa que muita gente acaba pulando, e isso pode dizer muito, você lidar com crise depois de um livro publicado, sem ter passado por essa parte do processo, vai te custar muito mais do que antes você ter pago alguém para fazer isso, e isso é uma coisa que movimenta demais o mercado. Eu acho que grande parte dos autores fazem leitura crítica, você sempre, leitura sensível, leitura crítica, você pode sempre encontrar pessoas ligadas ao assunto que você quer explorar, e ter essa... É uma forma de você perpetuar ali a cadeia do livro também, através dessa parte. Mídias sociais, né, eu acho que é uma coisa que é inegável, principalmente agora, é um lance muito importante, que as pessoas acham que simplesmente pode ser feito à base eu vou sem planejamento. Existem profissionais que podem te ajudar a fazer isso de uma maneira que seja completamente efetiva, que vão analisar as coisas. Então, essas são algumas, eu acho, que das coisas que vocês podem pensar na hora de fazer a inscrição, e que são coisas que às vezes muita gente não faz porque não tem tá muito ali no olho do furacão, muita coisa para resolver, e não pensa em reservar um dinheiro para isso, porque tem ali, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas é isso, quando você tem coisas mais imediatas que suavizam a nossa situação, que fazem a gente ter tranquilidade para escrever, mas que também talvez seja muito curto prazo. Você pagou um boleto, mês que vem vai chegar outro, e você está de novo naquela situação. Então, pensar em algo que a longo prazo te dê retorno, eu acho que é algo a se pensar sempre. Né? E tem uma pergunta... sim, pois, por favor. Tem uma pergunta da Ana Carini, ela pergunta se há um pensamento ou uma orientação para a descentralização do sempre eixo sul-sudeste. E tem essa preocupação geográfica e temática também, né, Raíssa? Sim, eu sou prova viva disso. Tudo que é pela descentralização
do eixo Rio-São Paulo, por favor, e eu trabalho muito por isso também, como mineira, como morador de BH. Sim, Ana, esse é um critério textual mesmo, assim, de orientação mesmo, que a gente está alinhando com os jurados. A gente quer, sim, ter esse olhar um pouco mais apurado para a diversidade, tanto geográfica, quanto de linguagem, de temáticas, né, de abordar, de explorar pautas sobre grupos minoritários, pautas progressistas, estilos diferentes, ficção, não ficção, romance, poesia, tudo isso a gente quer incentivar e pode deixar, a gente tá olhando para isso na regra ali, né, a gente colocou isso como critério de seleção. E se tiverem perguntas aí, vocês que estão nos assistindo, podem colocar aí no chat que a gente traz aqui para a conversa. Raíssa, qual que é a meta final da campanha? A gente espera chegar a quantos reais? Ó, a nossa primeira meta, porque a gente adora isso também, metas estendidas, né? Nossa primeira meta é R$750 mil, e a gente está trabalhando, na verdade, com uma progressão do impacto do fundo, né? Então, hoje, por exemplo, o fundo já captou R$450 mil, com esses 350 apoiadores. Com esse valor que a gente tem hoje, nesse momento, 450 mil, a gente já consegue atender 90 beneficiários, né? 90 pessoas, profissionais, marcas, livrarias, etc. Com a nossa primeira meta de 150 mil, a gente conseguiu 150 beneficiários, e aí a progressão vai ao seguinte: a cada 100 mil reais arrecadados, a gente consegue atender mais 20 beneficiários, né, entre as 3 categorias. Então, é isso, assim, quanto mais a gente conseguir empresas dispostas a entrar e pessoas que entendam, comprem a ideia e estejam junto com a gente, mais pessoas, mais livrarias, mais autores, mais editoras a gente consegue apoiar. E, Raíssa, para as pessoas que quiserem apoiar, entrar lá agora no catarse.me/mais-livros, existem diversas categorias, com diversos valores, você pode doar a partir de R$15, se não me engano. Você poderia falar um pouquinho aí dessas faixas de apoio e quais são as recompensas que cada um ganha ao apoiar o projeto? Claro, é isso, pessoas físicas podem apoiar a partir de R$15, a gente sempre recomenda, né, nas nossas, a gente colocou nessa nossa, acha que é essa mesmo, é de R$15, é para quem comprou a ideia, quem não está comprando, mas consegue tirar um pouquinho ali do orçamento para apoiar a causa mesmo. E aí a gente tem alguns pacotes e alguns dos serviços e dos produtos dos nossos parceiros, né? Então a gente teve uma recompensa de 48 horas, que já acabou, mas era um combo aí de vouchers de desconto. Eu acho que eram deixa eu lembrar, que era da TAG, da Companhia das Letras, Wish, então são descontos das lojas virtuais para os e-commerces desses parceiros, desconto em assinatura da TAG Livros, do clube de assinatura da TAG, tem desconto em assinatura da Storytel, né, para audiobooks. Eu ainda não entrei nesse mundo, mas espero experimentar agora, que eu adquiri o meu voucher. Então, a gente tem vários vouchers, descontos, tem e-books exclusivos, o pessoal da Best e da editora Wish criaram e-books exclusivos também para os apoiadores da campanha. Então, tem para tudo, e tem faixas também para pessoas que consigam apoiar com uma grana um pouco maior, né? Então, tem uma faixa, uma recompensa muito maravilhosa, ainda tem 3 vagas para ela, que é a recompensa da Tati Leite, é uma mentoria de 1 hora com a Tati Leite sobre marketing editorial. Então, ela cedeu aqui para a gente 10 vagas, que estão com a recompensa de R$300, e a gente também está abrindo propostas de marcas que entrar como parceiras do fundo também. Então, só começou, né, a gente está com muitas metas aí ousadas para a gente hoje já consegue atender 90 pessoas, mas está pouco, a gente quer subir essa régua aí. E, Raíssa, marcas que quiserem se associar à campanha,
O que é que elas têm que fazer, além se quiser dar além desses R$5.000, que é o apoio maior que tem, é R$5.000, né? Se eu, por exemplo, quiser fazer parte mesmo, estar entre esses apoiadores maiores, o que eu tenho que fazer? Pode escrever para a gente em qualquer rede social do Catarse ou no e-mail livros@catarse.me. E aí a gente combina, né? A gente tem alguns critérios, que foram os critérios que nortearam essas parcerias de hoje. A gente tem alguns critérios para a gente ver se vai dar match nessa parceria, mas é que a gente pensa juntos. O importante é saber o que a marca tem para oferecer, o que você pode oferecer e como que a gente consegue encaixá-lo aqui dentro desse projeto. Mas escreve para a gente. Me mande um WhatsApp, mande e-mails. Muitos canais. Então, pessoal, acho que faltou alguma coisa, Raíssa, para a gente abordar, Felipe? Eu acho que é só importante todo mundo saber que todas as informações, edital, campanha, datas, isso tudo está na página da campanha, não é tudo, está tudo centralizado ali, no catarse.me/mais-livros. Quem quiser se inscrever para ser o edital, a formulário de inscrição está lá. Quem quiser apoiar, as recompensas estão todas lá. É só você ver o que você curte mais e qual o valor que você consegue destinar para isso. Marcas, me liguem, me mandem um telegrama, maislivros@catarse.me. E qualquer dúvida, se você tem dúvida mais específica, se você for um autor, editora ou livraria, tiver em dúvida aí se você se qualifica para ser contemplado e não conseguir resolver a dúvida ali na página de campanha, escreve também para a gente por esse e-mail, maislivros@catarse.me, que a gente tenta sanar todas as dúvidas ali rapidinho e com muito carinho. Minha parte... Desculpa, Felipe, antes de você falar, já que você citou isso aí, você quer lembrar, Raíssa, quais são os critérios para a pessoa se eleger, para ter elegibilidade como beneficiário? Claro. Do dia 15 até dia 31 de julho, então, estão abertas as inscrições para autores que tenham se lançado no mercado há 12 meses, tenham publicado algum livro no último ano e possuam faturamento até R$81.000. Para editoras que tenham sido fundadas, que estejam no mercado há pelo menos 12 meses e possuam faturamento até R$300.000. E para livraria, que mesma coisa, estejam no mercado há menos um ano, tenham no máximo uma loja virtual ou loja física e que possuam faturamento de até 300 mil. Então, esses são os critérios objetivos ali, né, na regra. Tem, nessa primeira fase, aquilo que a gente falou, que a gente quer ouvir, quer entender o cenário de cada um. Então, no formulário de inscrição, a gente vai pedir esses dados básicos, mas também o cenário de cada um, assim, como a pandemia afetou seu negócio, o nível de prejuízo que você teve, como você imagina que esse fundo possa sair estrategicamente. A gente quer estar nessa fase de ouvir as pessoas nesse momento dentro mesmo. Agora sim, Felipe, desculpa ter te interrompido naquela hora. Não, super importante. Não, acho que é só reforçar aquilo que a Raíssa apontou lá atrás, de que mais do que esse boost no teu orçamento, né, no planejamento, mais importante do que isso é essa rede de apoio que se cria. E eu acho que essa oportunidade de já entrar em contato com, no mínimo, 9 pessoas aí, que são as pessoas do corpo técnico, e de poder ter esse olhar também da Raíssa em cima, que é uma pessoa que está de olho em tantos projetos, em tantas áreas diferentes no Catarse. Eu acho que criar essa rede de conexões com o pessoal do mercado editorial é algo que faz acontecer, mais do que qualquer apoio que você receba financeiro, porque você pode ter certeza que você pode vir de outro mercado e falar, agora eu quero lançar um livro, eu estou vindo com uma grana, eu vou fazer o meu audiobook narrado pelo Tom Cruise, vai que você é da cientologia, sei lá. Agora, isso não vai acontecer, mesmo com você vindo com toda essa boa vontade, planejamento, mas se você não tem contato com o mercado editorial, se você não sabe aonde você está entrando, esse dinheiro só vai ser escoado. Você vai fazer talvez um belo produto com uma bela apresentação, com todo o seu conhecimento prévio de outras áreas, mas você precisa estar em contato. E essa rede de apoio eu acho que é necessária para isso,
a profissionalização também do mercado. Cara, perfeito, assim, eu quis muito que o Castilho viesse para esse com a gente, porque além de estar no corpo técnico, ele para mim é uma referência de gente que faz, sabe, assim, autor que pega para fazer e que consegue conectar com muita gente do mercado. Ele tem uma campanha de assinaturas no Catarse que movimenta muita gente, tem muita gente envolvida ali na produção, muitos profissionais. Então, ele é um exemplo, assim, para mim, de como movimentar a rede é uma parte do sucesso de um autor, né? Castilho é um cara super reconhecido aí, em parte talentoso, óbvio, mas também é um cara que sabe se conectar com as pessoas, assim, né? Puxar, fazer bons relacionamentos, assim. E o fundo, o Mais Livros, também, para mim, é um exemplo disso, sabe? É um exemplo de como muita gente estava pensando em alternativas em suas casas, assim, eu liguei, nossa, gente, eu importunei muita gente por telefone, eu liguei muito, assim, para Raquel Menezes, para Thalita Camargo, para Bia Alves, para Ale Ruiz, Camila Perlingeiro, Bruno Mendes, André Palme, todo mundo pensando só, não funciona, tem que pensar junto. Então, assim, o Mais Livros também é uma materialização disso, sabe? De como a conexão, ela às vezes é o que falta, assim, para fazer acontecer. Que a Valquíria falou aqui, muito legal, mais crowd do que funding. É mais crowd do que funding, é o lema total do Catarse. É isso. Val arrasa, inclusive. Val é uma das mentes. Valquíria Vlad trabalha com a gente aqui no Catarse, é uma das mentes de orquestrar o projeto todo também. Exemplo vivo aí de tudo. Muito bem. Raíssa, super obrigado por estar aqui conosco de novo. Obrigado, Filipinho. Obrigado a todo mundo que ficou conosco aí até o fim. E só lembrando, então, a campanha está no catarse.me/maislivros. Entrem, apoiem, participem, estejam juntos. É isso. E sucesso para todo mundo aí. Obrigada. Eu até brinquei com meus amigos, Ana, depois não adianta falar, amo livro, amo literatura, senão causa, hein, gente? Isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada a você. Valeu, gente. Beijo.